E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um assunto que nós vamos tratar aqui. Vou tratar um assunto aqui que muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm questionado sobre esse assunto, que é a respeito de operar vela a vela, de como operar candle a candle, como operar fluxo vela a vela e assim por diante. Vou aproveitar que nós estamos aqui num gráfico em OTC, então nós estamos com o mercado fechado agora, então eu quero trazer aqui um panorama sobre essa questão das velas para a gente fazer um desfecho no assunto aqui. Apesar de que existem inúmeros vídeos aqui a respeito do assunto, mas eu quero fazer um desfecho com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma lousa aqui, onde eu quero trabalhar alguns assuntos com vocês. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês, é necessário seguir 5 etapas nas operações. 5 etapas. Quais são? Analisar o gráfico. 2. Analisar a região. 3. Analisar a tendência. 4. Analisar candles ou velas. E o quinto, não tão menos importante, o volume. E por que eu trago para vocês essa estrutura de análise gráfica? Eu não sei se você já percebeu que todas as vezes que eu gravo aqui, todas as vezes, eu falo para vocês sobre essas 5 etapas nas operações. Sobre analisar o gráfico, sobre analisar a região, sobre analisar a tendência, sobre analisar os candles e sobre analisar o volume. Porém, a maioria das pessoas aqui se preocupam em analisar a tendência? Não. Se preocupa em analisar os candles, se preocupa em analisar as velas, se preocupam em entender que a vela é capaz de modificar uma ação do preço. Pois bem, o que você tem que entender é que é de suma importância analisar os candles, é de suma importância aprender como operar candle a candle, é de suma importância aprender como operar vela a vela, como operar, de suma importância como operar fluxo de vela a vela. Porém, a vela ou candle trabalhando sozinho, sem um contexto, nas etapas das operações, de nada adianta. Mas, hoje eu quero me aprofundar um pouquinho sobre nessa leitura de vela a vela. Existe então o que? Uma anatomia, ou seja, uma formação, uma construção das velas. Construção, ou você pode chamar de anatomia, né? Por quê? Porque isso tem a ver um pouco com o mercado, a questão dos números áureos, tal. A construção, como é construído um corpo, como é construído um contexto gráfico. Então, você sabe, agora nós vamos aprofundar um pouco no candle, nos candles, né, na vela a vela. Você sabe que toda a formação de um candle, ele se inicia com uma abertura e um fechamento. Quando ele fecha com um pavio acima ou um pavio abaixo, ele nos traz então o quê? Ele nos traz 4 informações. Eu vou pôr de outra cor para você entender que isso pode ser tanto do candle de alta como de baixo, tá? 4 informações importantes.
o candle nos traz? Ele nos traz o preço da abertura, no caso um candle de alta aqui. Ele nos traz o preço do fechamento. Ele nos traz o preço da máxima. E ele nos traz o preço da mínima. Então, se a gente colocar em números aqui, abertura, fechamento, em números não, em palavras, né? Máxima e mínima. Não é assim? Sim. Quando você olha um candle dessa forma, você vê a construção do candle, você tem algumas informações. Então você começa a ter aqui 4 informações. O momento que o candle abre, o momento que ele atinge, o momento que o candle abre, o momento que ele atinge a mínima, o momento que ele atinge a máxima e o momento que ele fecha. Então o candle, ele abre, ele faz uma mínima, ele faz uma máxima e ele fecha. Então ele faz o movimento estrutural de alta. Como ele faz este movimento, ele fecha na cor verde. E isso também é a mesma coisa para o candle de baixa. Tem muita gente aqui que está aqui agora vai falar assim, nossa, mas isso eu sei, sabe nada, senão você operaria de forma com maestria, candle a candle, vela a vela. Tem muita gente que acha que sabe e não sabe nada. Então, você tem aqui no candle de baixo a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Tinha um trader famosão aí que falava que aqui era a mínima e a mínima. Bom, nem vou tocar nesse assunto. Então, ó, o candle de baixo abriu, fez a máxima, fez a mínima e fechou. Percebe que a estrutura é totalmente contrário da estrutura de alta. A movimentação do candle prediz o que o próximo candle vai fazer. Aí está então a mentalidade da leitura vela a vela, ou da operação vela a vela, ou da operação candle a candle, ou como operar vela a vela, como operar candle a candle. É aí que está então o que? A construção de pensamento em relação a isso. Porém, o que acontece? As pessoas sempre se confundem porque, na maioria das vezes, o candle nem sempre vai ser formado daquela forma. Às vezes, ele vai ser formado desse jeito. Então, nós vemos aqui um candle que ele fez uma abertura e um fechamento. Uma abertura e um fechamento. Então, um candle ou uma vela, ele pode ter algumas características. Quais são essas características? Pode ter o corpo e pode ter pavio ou sombra, como queiram. E o que difere isso? A diferença está na força do candle ou na contrariedade do movimento por operadores que são contra aquele movimento. Ou seja, você vê aqui candles com apenas corpo. Candles com apenas corpo. Se esse movimento de alta fecha apenas com o corpo, automaticamente o mercado está querendo dizer que ele quer mandar o preço e continuar empurrando o preço para cima. Por quê? Não tem opositores contra essa movimentação. Da mesma forma, quando um candle fecha de baixa dessa forma, só no corpo, significa que ele está, o mercado, querendo jogar o preço para baixo porque ele não tem opositores. Não tem opositores. Só que aí vem um perigo. Vem aquele momento onde o candle ele se forma, mas ele demonstra o quê? Pavio. Então, todas as vezes que tem um pavio na movimentação, é uma demonstração que tem
opositores. Ou seja, tem pessoas contra aquele movimento lá no Forex. Por exemplo, quem está aqui em opções binárias, lá no Forex tem força contrária. Então, ao mesmo passo que o preço subiu, alguém ou uma equipe, uma turma, um fundo qualquer, empurrou o preço para baixo. Ao mesmo passo que aqui o preço tentou, ser jogado para cima, houve uma demonstração de pessoas tentando jogar o preço para baixo. Então aí está um grande detalhe. Por quê? O que vocês acham? Quem é mais forte? Um candle como este ou um candle como este? Respondam para mim aí. O candle 1 ou o candle 2? 1 ou 2? Respondam para mim aí, por favor. Quem é mais forte? Candle 1 ou Candle 2? Vou dar 3 segundos para vocês responderem. Tá. Quem escreveu assim, depende, acertou. Por quê? Porque, como eu falei da construção do candle, sobre a questão da construção do candle, depende aonde esse candle é formado numa estrutura gráfica, num contexto gráfico. O que você tem que entender, é claro, que num gráfico como este, ele está me demonstrando aqui, que tem uma força vendedora tentando empurrar o preço para baixo. Mas ele é um candle positivo. Ele é um candle positivo. A mesma coisa quando de repente o candle se forma dessa forma aqui, O candle forma dessa forma aqui, com um pavio dessa forma ou com um pavio assim. Então, vamos lá na construção do candle, na anatomia do candle. Nós temos aqui então a abertura, nós temos aqui a mínima, nós temos a máxima e nós temos o fechamento. Então eu tenho aqui a abertura, mínima, máxima e fechamento. Não é assim? Tá. Este candle aqui, ele é um candle... Quem está vencendo a batalha nessa operação aqui? Os compradores ou os vendedores? Respondam aí. C de compradores e V de vendedores. Quem está vencendo essa batalha aí? Você pode fazer a seguinte indagação. Se aqui a força é compradora e aqui a força é compradora e aqui a força é vendedora, quem está ganhando este cabo de guerra aí? Compradores ou vendedores? Respondam para mim. Ligeiramente os vendedores. Ligeiramente os vendedores. Por isso é tão importante entender a abertura, fechamento, máxima e mínima de cada candle. Agora, ao máximo que os vendedores estão ganhando essa briga, o candle fechou numa cor verde. E o que isso importa? Importa que tem coisa para acontecer ainda. Tanto é que é um candle de indecisão. Por isso eu sempre falo para vocês o quê? Aguarde o preenchimento todo do canal. Todo do canal. O canal todo tem que ser preenchido. Então, diante desse contexto,
O que é mais importante na hora de você fazer uma operação? Você faz operação de pullback ou de correção do preço? Primeira pergunta. Se você faz operações de continuidade, de pullback, você tem que optar por uma formação e uma construção de candle. Se você faz entradas para correção do preço, você tem que optar por uma construção, por uma anatomia de candle. Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? E o tempo gráfico, pouco importa. Pouco importa. Não existe tempo para os candles. O que existe é o quê? Um modelo cartesiano, onde nós vemos aqui embaixo o tempo e o preço. Lá no mercado de Forex ou qualquer outro mercado, dos índices, por exemplo, assim como binárias, não existe divisões de tempo. Por exemplo, aqui, né, um exemplo, vamos supor aqui, ó, aqui é um candle de um dia. Vamos colocar aqui, ó, um candle de um dia. Lá, nas negociações ocorrendo no mercado, trilhões lá no Forex, não tem essa divisão aqui de um dia. O que faz essa divisão de um dia é a forma da plataforma nos desenvolver e nos mostrar como estão as negociações para a gente entender o gráfico ou entender as negociações de uma forma gráfica. Mas lá não tem divisões de tempo, não tem divisões de 1 minuto, 15 minutos, 20 minutos, o que tem são negociações. O que os gráficos, as plataformas fazem é parcelar todo esse tempo de negociação e nos informar algumas informações dentro daquele período de tempo. Então, por exemplo, no gráfico de um dia ele ia aparecer assim, o candle, no gráfico de 1 hora, um exemplo, tá? Tô fazendo, ele ia aparecer assim. Num gráfico de 15 minutos, ele já ia aparecer assim. No gráfico de 5 minutos, ele já ia aparecer assim, os candles. Você consegue compreender? Então, cada qual ou cada movimento independe a questão do tempo gráfico. Porque isso é uma forma de nós entendermos a movimentação no gráfico. Candle é candle. Candle é uma leitura das negociações, dos sentimentos humanos que estão lá por trás do computador, das instituições, dos megafundos. Independe. A única forma de leitura gráfica que não tem essa questão de tempo e preço é o Renko. Vocês veem que lá no Renko, por exemplo, é por bloco. O Renko só analisa preço, ele não analisa tempo. Então você vê, por exemplo, que lá no Renko é assim, ó, o monte azul, monte azul, monte azul, um exemplo, tá? Pode ser outra cor, depois vermelho, 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 vermelho. Depois azul, 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 azul. Ou seja, as plataformas trazem para nós a mudança na negociação em bloco, em blocos, pelo preço e não o tempo. Agora, quando vem um candle para nós, eles dividem para nós, além do preço, analisa no tempo. No caso do Renko, apenas o preço. Então, independe se você está operando o candle em 1 minuto, se você está operando o candle em 5 minutos, em 15 minutos, candle é candle. Um candle desse aqui, ele pode ser analisado em qualquer etapa de tempo. Esse é um candle, tá? Ele é um candle de 1 minuto, de 5, de 10, de 15, não importa. A construção dele vai ser feita da mesma forma. Em 1 minuto, em 10 minutos, em 15 minutos, em 50 minutos, 1 hora, um dia, uma semana. A construção dele é feita da mesma forma, porque a informação que nos é passada
é apenas a construção gráfica das emoções de quem aperta o botão lá do outro lado. Então, eu imagino que a partir de hoje, se você tem alguma dúvida, você vai entender que é necessário, claro, você saber utilizar os candles. Porém, se você não souber entender o gráfico, se você não souber nada das regiões, se você não entender de tendência, aí entra a parcela do candle. Tá errado aqui, né? Entra a parcela do candle. Aí entra a parcela do volume. O volume para os mais avançados. Mas se você não entender essa construção toda aqui, não adianta você querer entender só candle. Só como operar candle a candle, como operar vela a vela, como operar fluxo de vela. Não tem como. O candle, ele vai ter importância na análise gráfica, quando ele estiver encaixado em um gráfico estrutural, com a região definida, com o entendimento da tendência e, quiçá, se você souber analisar o volume naquele exato momento. Só assim o candle vai ter importância na hora de você sentar o dedo aí no painel da plataforma. Só assim. Porque se ele não tiver nesse contexto, não adianta nada você ficar olhando candle a candle, vela a vela. Entendeu? Conseguiu compreender? Se você tiver mais interesse e quiser compreender de uma forma construtiva toda essa ideia de gráfico e de entendimento da análise gráfica, além aqui do YouTube, eu tenho aí no link abaixo um treinamento fechado, está num preço promocional de 60% de desconto. Também tem um livro aí sobre análise gráfica no link, tá bom? Entra lá no meu canal do Telegram, lá eu envio os links das lives que nós fazemos, envio links das nossas aulas aqui do YouTube. Se você também tiver interesse no meu Instagram, me segue lá. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no direct lá, é por lá que eu respondo os alunos, por lá que eu respondo todo mundo. E um outro detalhe, sabe, um outro detalhe que eu percebi, tem algumas pessoas que eles fazem algumas perguntas para mim no YouTube e quando eu clico, a pergunta simplesmente some. E não é porque eu delimitei as perguntas, os comentários, não. Eu deixo lá para todo mundo perguntar, tá? E o que eu acho? O sino meu aqui tá parecendo um nariz, né? Eu acho que essas pessoas que acabam sumindo, eu não consigo nem no meu painel de configuração, eu vejo como você vê normal. Mas quando eu tenho que comentar ou responder, eu tenho que logar, eles simplesmente somem. E não está lá nos não respondidos, eu não consigo achar. Então, o que eu acho? Eu acho que são pessoas que me perguntam ou me questionam em algumas dúvidas e não seguem o canal. Ou não ativam o sino, sei lá. Então, o que eu peço para vocês, todos vocês? Entrou aqui, viu, é interessante, posso ajudar com o meu conteúdo? Se inscreve no canal. Ative os sinos de notificações, porque quando você fizer uma pergunta também, quando você tiver uma dúvida, que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, ao passo que você perguntar, eu vou procurar responder e também posso ajudar todos. Essa semana mesmo, várias perguntas estavam lá e quando eu clico, eu não consigo responder. E some, simplesmente some. Então eu acho que são pessoas que não me seguem. Então, segue aí, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar a par de tudo que acontece aqui no nosso canal, tá? Em breve teremos novos projetos, o nosso treinamento fechado está aí no link da descrição, muita gente mesmo gostando, tá? O que eu queria falar para vocês sobre o candle é isso. Alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Alguma palavra de incentivo, pode deixar aí nos comentários. Tá bom? E eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!